Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre análise rígida para superfície de resposta. Vou fazer uma breve explicação aqui da teoria e logo depois nós vamos fazer uma implementação no R, tá ok? Então é o seguinte pessoal, quando nós queremos otimizar um modelo de segunda ordem completo, uma superfície de resposta, uma opção mais simples seria a obtenção do ponto estacionário ou ponto de inflexão. Então se eu coloco o modelo nessa forma matricial aqui, onde x é um vetor de variáveis de controle ou de fatores de controle, B minúsculo é um vetor de coeficientes de primeira ordem e B maiúsculo é uma matriz de coeficientes de segunda ordem, os coeficientes de segunda ordem puros ou coeficientes quadráticos e os coeficientes de interação de segunda ordem, tranquilo? E beta zero é uma constante. A partir desse modelo aqui, se eu derivo igual a zero, eu posso obter o ponto estacionário, o ponto de inflexão, como sendo menos meio da inversa da matriz B vezes o vetor B minúsculo. Esse ponto estacionário garante que nós estamos otimizando a superfície de resposta, aquela função modelada. Nem sempre, porque isso aqui é o que a gente chama de condições de otimalidade de primeira ordem, conforme eu já expliquei para vocês. Mas nós temos que verificar também as condições de otimalidade de segunda ordem, ou análise canônica, que é onde nós vemos os sinais dos autovalores, caracterizamos a superfície de resposta e vemos se ela tem de fato ponto de inflexão no mesmo sentido da otimização. Então, se eu quero maximizar essa função e eu vejo lá que os autovalores, a partir da diagonalização, os autovalores obtidos são menores que zero, são negativos, eu sei que a minha matriz B é negativa, definida, a minha superfície de resposta tem convexidade para baixo e, portanto, o ponto estacionário é um ponto de máximo. Então, na hora que eu aplico o ponto estacionário aqui na minha função, né, o valor obtido aqui previsto, ele maximiza a resposta. O problema é o seguinte, quando eu tenho, por exemplo, uma função que eu desejo minimizar e eu obtenho um ponto estacionário de máximo ou então um ponto estacionário de cela. Ou seja, sempre que o tipo de ponto estacionário diverge do meu objetivo na otimização, encontrar o ponto estacionário não resolve o problema, não otimiza o problema. Para isso, nós aplicamos a análise rígida, tranquilo? Então vamos entender o que seria a análise rígida. Nós podemos dizer que a análise rígida é também a otimização não linear restrita. Quando que eu vou aplicar a otimização não linear restrita ou análise rígida? Quando eu tenho um modelo, por exemplo, similar a esse daqui, ó. Esse modelo, se eu fizer a diagonalização da matriz B ou da matriz H, que é hessiana, derivada de segunda ordem do nosso modelo aqui, nós vamos obter os autovalores. Por exemplo, eu vou considerar aqui K igual a 2, então lambda 1 e lambda 2 mistos. Então, possivelmente aqui, possivelmente não, certamente, pela ilustração aqui da superfície de resposta, eu vou ter um autovalor positivo e um negativo. Então, minha matriz lambda pode ser mais ou menos assim, ó. Vou chutar aqui, ó, lambda 1 é negativo e esse lambda 2 é positivo, tá? Então isso implica que o meu ponto estacionário aqui é um ponto de cela, né? Mesmo depois eu tirando aqui o efeito da interação, né? Eu dei um giro na minha superfície de resposta e fiquei com ela diagonal aqui, diagonalizei a matriz B, eu ainda vou ter aqui sentidos de convexidade opostos para as duas variáveis. Então o ponto estacionário ele não maximiza e também não minimiza a função, é simplesmente um ponto ali de inflexão, mas que em termos de otimização não tem muita importância para a gente. Então nesse caso aqui, o ponto estacionário não resolve o problema. Então nós vamos ter que fazer a otimização não linear restrita, que é chamada de análise rígida aqui no contexto da metodologia de superfície de resposta. Basicamente, a análise rígida eu posso representar ela aqui como um problema de otimização, onde eu quero otimizar a nossa função. Vou colocar ela aqui novamente, beta zero mais x transposta B minúsculo mais x transposta B maiúsculo x, sujeito a uma restrição relacionada ao seu planejamento. Você pode dizer aí que é uma restrição de espaço amostral ou de região experimental, tranquilo? Como que eu vou representar essa restrição? No caso do CCD, olha só, eu coloquei aqui os pontos de um planejamento CCD, que é o planejamento composto central. Você sabe que tem 2 elevado
a k pontos fatoriais e tem 2 vezes k pontos axiais que estão aqui nos extremos dessa cruz que eu estou fazendo, tá? E tem algumas replicações aqui no ponto central. Então, quando você está trabalhando com planejamento CCD, mas quando você quer fazer a análise rígida, o seu ótimo tem que estar restrito nessa região aqui. Então, se eu considero um CCD, o que seria essa região aqui? Seria uma equação, no caso bidimensional, da circunferência. No caso tridimensional, lógico, de uma esfera, a partir de k igual a 4, você não consegue visualizar mais. Aí é comum dizer hiperesfera, a partir de k igual a 4. Mas essa região aqui vai ser descrita de forma matricial por x transposta x, tá? Menor ou igual ao raio, que é alfa elevado ao quadrado. Eu vou colocar isso aqui para um caso específico para a gente conseguir enxergar isso de forma mais fácil. Vou só destacar isso aqui antes, para fazer para k igual a 2. Né? Então vamos lá. Vou minimizar o modelo que vai ser da seguinte forma: y igual beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 1 x1 ao quadrado mais beta 2 x2 ao quadrado mais beta 2 x1 x2. Essa restrição aqui, vou colocar aqui, ó, sujeito a, dessa forma aqui matricial x transposta x, recordando aqui, ó, x seria o que? Nosso vetor de variáveis de controle, x1, x2 até xk. Então, na hora que eu multiplico esse vetor pela transposta dele, o resultado vai dar isso aqui, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Para k igual a 2, eu vou ficar aqui, né? Se tivesse um k maior que 2, eu continuaria, né, somando os quadrados. Isso aqui menor ou igual a alfa ao quadrado. Só que o alfa para o CCD rotacionável, nós já sabemos que é raiz quarta de 2 elevado a k. Tranquilo? Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz quarta de 2 elevado a 2 ao quadrado. Aí, se você quiser simplificar, raiz de 2, se eu corto aqui com aqui, dá raiz de 2 elevado ao quadrado, que dá 2, nesse caso. Na hora que eu faço essa otimização aqui, eu não vou obter um valor ótimo aqui, que seria o ponto de inflexão, beleza? Então, se eu minimizo, dá uma olhada aqui, o mínimo está indo para a região em azul. Se eu derivo igual a 0, encontro o ponto estacionário, o ponto estacionário seria por aqui assim, ó, né? Que seria esse ponto de sela, que não é um ponto nem de mínimo e nem de máximo. Mas a partir do momento que eu começo a trabalhar a minimização aqui restrita, eu vou obter esse ponto ótimo restrito aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó, isso aqui é o nosso ótimo restrito, que eu obtenho a partir da aplicação de um algoritmo de programação não linear. Então, se eu fosse falar de programação não linear, nós iríamos perder muito tempo, né? Mas eu poderia apresentar para vocês diversos métodos aí de otimização não linear restrita, né? Só que aí já está um pouco fora do escopo da disciplina, né? São métodos aí de otimização clássica. Nós poderíamos aplicar esses métodos aqui sem problemas, tá ok? Por exemplo, o MATLAB tem vários métodos desse que nós poderíamos aplicar, né? O R também tem pacotes para programação não linear restrita, tranquilo, mas eu vou resolver isso facilmente com vocês aqui, utilizando um pacote da metodologia de superfície de resposta mesmo, que é o pacote RSM do professor Lenf, que nós temos utilizado, tranquilo? Então, depois dessa breve explicação, vamos lá para o R para entender a partir de um exemplo. Então é o seguinte, pessoal, peguei aqui um artigo onde deseja-se otimizar o conteúdo dos componentes de um catalisador. As variáveis ou fatores de controle são as massas de cobalto, tungstênio e cério, e deseja-se otimizar o rendimento de monóxido de carbono. Então é o seguinte, para criar esse planejamento, eu vou utilizar aqui, para criar e analisar, na verdade, o pacote RSM, tá ok? Então, se você quiser ver a documentação desse pacote, tá aqui, beleza? Na verdade, aqui a documentação do comando RSM, que é um dos comandos aí do pacote, tranquilo? O planejamento composto central no pacote RSM é criado com esse comando CCD. Então eu chamei de plan o nosso planejamento, e aqui eu vou entrar com bases, os meus fatores, como se fosse um modelo aqui, né? Mas eu entro com x1, x2, x3, porque eu tenho que é igual a 3 fatores, tá? N0 o número de pontos centrais, então eu coloquei todos os pontos centrais aqui no fim do planejamento, tá? Randomize igual a false, então
então eu vou gerar o planejamento na ordem padrão para facilitar a inserção dos dados, que a resposta aqui está na ordem padrão. O alfa, ou raio do planejamento, eu coloquei aqui o alfa rotacionável, que é o planejamento CCD que tem as melhores propriedades, tá? De previsão e também de variância. E aqui é onde eu codifico, nesse argumento aqui, coding, eu coloco os fatores aqui, x1, x2, x3, que seriam os nomes ou símbolos dos fatores codificados. Eu coloco o símbolo deles decodificados, aqui subtraio do ponto central e divido pela distância entre os pontos centrais e os pontos fatoriais. E aí a partir do alfa, que nesse caso aqui rotacionável é raiz quarta de 2 elevado a k, ou seja, 2 elevado a 3, que eu tenho k igual a 3, ele vai calcular os níveis axiais para a gente decodificar, tranquilo? Então vamos ver esse planejamento. Eu posso ver ele aqui eu vejo ele codificado, ó, e aqui eu já vejo que o alfa é 1,68, tá? Raiz quarta de 2 elevado a 3, tranquilo? Tá aqui, 6 pontos axiais, que são os experimentos 9 ao 14, 8 pontos fatoriais e 3 pontos centrais, que são os últimos experimentos. Mas se eu quiser ver o planejamento nas unidades originais, é só ver ele aqui no console, tranquilo? Então, ó, 8, 12, 8, 12, 8, 12, assim sucessivamente os fatoriais para o cobalto aqui. Aqui os níveis axiais, que para o CCD rotacionável são extremos, são para além dos pontos fatoriais, tranquilo? Aqui os níveis axiais para o tungstênio, tranquilo? E os fatoriais 1 e 2, tá? E aqui para o sério, os níveis fatoriais, os 8 primeiros, depois aqui os axiais, tranquilo? E os níveis centrais aqui 10, 1,5 e 4, conforme nós colocamos aqui. Agora eu vou rodar aqui esse vetor, que é o vetor de respostas. Eu coloquei aqui na primeira linha os pontos fatoriais, depois os axiais, depois os centrais. Só um pequeno comentário, pessoal. No artigo tinha 2 pontos fatoriais lá que o autor repetiu, ele aleatorizou o planejamento, colocou em ordem aleatória lá, e 2 linhas estavam repetidas. Por exemplo, aqui 8, 2 e 5 e talvez aqui 8, 2 e 5. E aí eu tive que chutar qual era qual, considerando a linha que estava faltando, então eu não sei, mas pode ter dado uma pequena diferença aí. Infelizmente, eu não tinha tempo hábil para contatar o autor e perguntar qual o experimento que era qual ali. Mas enfim, só se você quiser depois pegar e reproduzir artigos, tá? É muito possível que na maioria das vezes você encontre uma diferença da sua análise para a análise do artigo. Por quê? Porque às vezes aqui eu peguei o que o cara colocou lá no artigo, mas às vezes quando ele foi analisar no software, ele tinha mais casas decimais aqui, ele tinha uma precisão maior, então pode dar uma pequena variabilidade aí nos nossos resultados para os resultados do artigo, tranquilo? Mas enfim, só esses comentários. Agora eu vou adicionar aqui a resposta ao planejamento, tá? Então já tenho aqui a coluna de resposta, certo, pessoal? Então, depois que nós fizemos aqui o planejamento, já adicionamos a resposta, eu vou fazer a análise. A análise é com o comando aqui RSM, do pacote RSM, e eu simplesmente vou fazer aqui um modelo, que é um modelo de segunda ordem SO, e coloco aqui as 3 variáveis, tranquilo? E data igual a plan, é o nome que nós demos ao planejamento. Então Ctrl Enter, eu armazenei o resultado da análise nessa variável, res de resultado .rsm, e agora eu dou um summary, e aqui eu vou ver a nossa análise da superfície de resposta. Então é o seguinte, se a gente observar aqui o nosso modelo, que está aqui, ó, o modelo de superfície de resposta, aqui são os coeficientes, todos foram significativos, a 5%, beleza? De significância, alguns foram até um nível de significância mais baixo. E o ajuste foi altíssimo, então esse modelo aqui não adianta tentar melhorar, porque não tem como melhorar esse ajuste aqui. O R ao quadrado ajustado quase 99%. E aqui nós não tivemos falta de ajuste também na análise de variância, ele divide os resíduos aqui para calcular a falta de ajuste e o erro puro. Então é um modelo que tem uma capacidade alta aí de explicação da variabilidade dos dados, certo? E se ajusta bem aos dados. Aqui é uma nova simplificada, tá? Se eu quiser fazer a nova completa, tem que fazer o LM com a mesma sintaxe aqui, ó. Faço, só que ao invés de usar RSM eu faço LM e depois eu posso fazer a nova modelo linear. Beleza. Agora, depois que eu faço a análise aqui do modelo, eu vou ver o ponto estacionário e o tipo de ponto estacionário. Então, aqui tá as coordenadas do ponto estacionário codificadas e aqui, né, os níveis decodificados, tá? De CO, tungstênio e sério em massa, em gramas aqui, tranquilo?
Só que na hora que eu olho aqui para a autoanálise, eu vejo que eu tenho um autovalor positivo e 2 autovalores negativos. Então isso significa que a matriz B é indefinida, a superfície de resposta ela é uma cela, tem formato de cela, e o ponto estacionário não é nem de mínimo nem de máximo. Então encontrar o ponto estacionário, ou seja, esses valores aqui não otimizam a minha função, o meu modelo de superfície de resposta, tá? Que nesse caso eu quero maximizar, tá? Então vamos tentar entender um pouco mais para ver aí como que seria o nosso modelo. Eu vou fazer alguns gráficos, mas antes disso eu vou só testar a normalidade aqui dos resíduos. res.rsm, vou extrair aqui os resíduos. Olha só, como eu tive p-valor maior que o nível de significância, não rejeita a hipótese de normalidade dos resíduos, tá? Dessa vez eu não fiz aqui o teste de heterocedaticidade, mas vocês podem fazer utilizando o teste de Beuch-Pagan. Só para a gente não perder tempo, porque eu já fiz muitas vezes, vamos direto ao foco da aula. Então é o seguinte, eu vou fazer aqui os gráficos de contorno. Primeiro eu estou usando esse comando pair aqui, que vai fazer, nesse caso aqui, 2 linhas e 3 colunas de gráficos, tá? Eu vou colocar os gráficos aí em painéis, em um único gráfico. Aí eu faço 3 gráficos de contorno, tá? Plotando aos pares, x1, x2, x1, x3 e x2 e x3, e depois 3 de perspectiva, 3 de superfície, tranquilo? Então vamos lá. Então tá aqui os gráficos. Se a situação fosse só essa aqui, ó, x1 e x2, cobalto e tungstênio, possivelmente eu teria um ponto estacionário de máximo, né? Uma superfície com convexidade para baixo, os autovalores negativos. Mas como eu tenho uma variável a mais, na hora que eu ploto aqui x1 e x3, x2 e x3, a gente vê que a superfície parece mesmo uma cela de cavalo, tranquilo? Então o ponto estacionário que está por aqui, na verdade aqui são cortes da superfície de resposta, né? Eu não consigo enxergar no R4, mas enfim, se aqui fosse bidimensional, né? Esse ponto ele não maximiza a função. A gente vê que o máximo está indo para a região branca aqui, né? Nos gráficos de contorno, então estaria por aqui assim, aqui, enfim, né? O ponto estacionário é simplesmente um ponto onde você tem um ponto de mudança de convexidade aqui, tá? Mas ele não tem significado em termos de otimização, ele não serve para a gente, tranquilo? Então o que fazer? Nós vamos fazer a otimização não linear restrita ou análise rígida. Então, o pacote RSM tem esse comando aqui, ó, steepest, que é do método de escalada acentuada. O que esse comando faz? Providenciar o passo de escalada acentuada ou de descida acentuada para um modelo de superfície de resposta. Esse comando pode ser utilizado para modelos de primeira ou segunda ordem, porque se você tiver com um modelo fatorial, você testou curvatura e não tem curvatura, na hora que você usa esse comando aqui, ele vai te ajudar a deslocar o seu planejamento para você fazer experimentos e encontrar uma região de curvatura. Então você tem que definir um raio e um incremento partindo do zero e até esse raio. A partir desse incremento ele vai te dando aqui quais são os níveis, nesse caso de x1, x2 e x3, que vão maximizar ou minimizar a sua resposta. Aí como que você define aqui nessa função se você está maximizando ou minimizando? Eu vou colocar aqui nesse caso, como eu quero maximizar esse argumento aqui, decent igual a false, eu vou maximizar minha resposta. Então isso aqui é basicamente um procedimento de otimização não linear restrita, beleza? Então é o seguinte, antes de rodar aqui, olha só, aqui eu coloquei o raio, mas eu ainda não defini o que é esse raio. O raio tá aqui, ó. O raio seria o raio do CCD, que eu já expliquei para vocês. Quando eu tenho o CCD rotacionável, o raio do planejamento é raiz quarta de 2 elevado a k. Raiz quarta é a mesma coisa que elevar a 0,25. Então 2 elevado a k nesse caso é 2 elevado a 3, beleza? Então vou definir aqui o raio e agora sim eu posso fazer a otimização rígida. Pronto, tá aqui o resultado, ó. E aqui ele já me dá os níveis codificados, tá? Da minha resposta naquele raio igual a raiz quarta de 2 elevado a k, tranquilo? E os níveis decodificados e o ótimo restrito, 95,92 seria o nosso ótimo restrito aí. Então quando eu tenho cobalto igual a 10,91, tungstênio igual a 1,48 e sério igual a 2,47, tudo isso aqui em gramas, eu vou ter o rendimento de monóxido de carbono igual a 95,92% previsto, aproximadamente, tranquilo? Então é isso aí, a otimização restrita. Eu fiz aqui alguns gráficos também de contorno, mostrando para vocês aqui os pontos do planejamento. Então aqui eu estou plotando, ó, o gráfico de contorno mesmo, porém eu coloquei ele aqui sem cor,
cor, tá? E aqui eu tô plotando o planejamento, ó, menos, mais, menos raio, mais o raio, que é menos alfa e mais alfa, os pontos centrais, tá? E para outra variável, menos, mais, 0 e 0, menos o raio, mais o raio e 0, tá? Aqui eu tô plotando, na verdade, é um planejamento simplificado, porque a gente tem gráfico de contorno bidimensional, então eu tô plotando para cá igual a 2. Selecionei x1 e x2 e depois eu fiz para as outras duas combinações ali. E coloquei aqui os pontos também, ó, pegando aqui dos dados da otimização, os valores de x2 plotados em relação a x1 aqui no gráfico de contorno, para a gente ver onde que os pontos ótimos restritos caíram aí em cada combinação aqui de x1, x2 e x3, tá certo? Então vamos tentar enxergar isso aí. Eu vou rodar aqui, agora eu coloquei 3 gráficos na mesma linha, tá? Então tá aqui para o primeiro gráfico, deixa eu rodar para os outros dois e depois a gente maximiza aqui para ver. Então olha só que interessante aqui, ó, ponto ótimo restrito tá por aqui, já que nesses outros aqui foi para região restrita aqui, extrema, digamos assim, nesse plano. Então eu vejo como que eu caminhei do ponto central, que é onde começou, digamos assim, a caminhada, né, ou a otimização, até o ótimo restrito. Então é isso basicamente. Aqui eu fiz o corte da superfície de resposta no ponto central mesmo, mas tem como eu desenhar a superfície de resposta no ponto ótimo também. Aí eu posso fazer isso em um vídeo futuro, tá? Mas é isso, pessoal. A otimização restrita é muito importante. Vocês vão ver que em diversos trabalhos onde você tem K a partir de 3 fatores principalmente, 4 fatores, você vai começar sempre a ter os autovalores mistos. Então você vai ter superfícies de respostas no formato de cela e, portanto, você tem que utilizar a otimização restrita, tranquilo? Ou a análise rígida, beleza? Então isso aqui é muito útil e é muito importante. Nós poderíamos fazer isso aqui também, por exemplo, no Octave ou no MATLAB, utilizando o algoritmo de programação não linear de programação sequencial quadrática, tranquilo? Mas o R já tem aqui a função, já faz isso pra gente de forma bem simples, então não tem por que utilizar de recursos adicionais nesse caso. Então, pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.